Olá, queridos alunos da Escola Estadual Major Alcides. Vamos à aula remota que será válida do dia 23, portanto hoje, até o dia 30 de junho. Estarei recebendo essa atividade referente à aula de hoje. O assunto da aula de hoje é sobre função do primeiro grau para as turmas 101, 102, 103, 104 e 105. Então vamos à aula, vamos aprender função do primeiro grau. Do primeiro grau, ela tem a sua definição e eu vou trabalhar também com alguns exemplos com vocês. Vamos lá? A definição é a seguinte: seja uma relação R de A em B, ou seja, os elementos do conjunto A estão ligados ao conjunto B por meio de uma relação R. Essa relação é definida por meio da seguinte função: f de x é igual a A vezes x mais b. Logo, temos uma função do primeiro grau, em que, fiquem bastante atentos a essa definição. Os valores de A e B são chamados de coeficientes, e o coeficiente A deve ser diferente de zero, em que o A ou B são elementos ou números pertencentes ao conjunto dos números reais, representado pela letra R. Vamos ao exemplo 1? Então vamos lá. Quais são os coeficientes A e B da função definida por y igual a 2x mais 7? Então vamos lá. Quem é o valor do A comparando lá com a definição f de x igual a ax mais b? Lembrando que, para a definição de função, podemos usar tanto o x quanto o y no plano cartesiano, onde o y, que define uma função, ele pode ser substituído por f de x. Nesse caso aí, o a vale menos 2, que também é conhecido como coeficiente angular. Não esqueçam disso, tá bom? Então, o a ele pode ser positivo, negativo, fracionário, decimal. Ele só não pode ser zero. Nesse caso aí, o A vale menos 2. É também conhecido como coeficiente angular. Já o B, no nosso exemplo, ele vale 7. Esse 7 é positivo. Esse 7, ele está no lugar do B, da definição. E que, portanto, esse 7 ele pode ser qualquer número real. E ele pode, inclusive, ser zero também. E ele é chamado de coeficiente linear, tá bom? Mais à frente detalharemos essa questão do coeficiente angular A e do coeficiente linear B. Vamos ao exemplo de número 2. Ele quer que você calcule o valor numérico da função do primeiro grau definida por f de x. Olha, eu não estou usando mais y, estou usando f de x. Mas esse f de x é o mesmo y, ok? Então, y ou f de x é igual a 3 vezes x menos 4. Ele quer que você substitua o valor de x por 9. Ou melhor, menos 9. Portanto, ficará assim. F, não é para x igual a menos 9? Então, f de menos 9, que você substitui lá na função definida por f de x igual a 3x menos 4. Então, vai ficar f de menos 9, porque o x é menos 9, igual a 3 vezes menos 9. Lembrando que eu coloco entre parênteses porque o número é negativo. Então, fica 3 vezes menos 9 menos 4. Ok? Continuando. F de menos 9 é igual a menos 27, porque o 3 é positivo e o 9 é negativo. Então, fica 3 vezes 9 menos 27, menos 4. Ou seja, F de menos 9 é igual a menos 31. Essa é a resposta. Vou pedir uma atividade dessa no exercício. Raiz de uma equação do primeiro grau. Exemplo 3. Seja a função do primeiro grau definida por f de x igual a 2 vezes x menos 12, calcule a raiz dessa função. Primeiro deve-se organizar a equação da seguinte forma. Você vai colocar o 2x menos 2, que no exemplo aí no enunciado da questão está no segundo membro, no primeiro membro. Afinal, professor, o que é esse negócio de membro? Membro são os valores. Por exemplo,
f de x está no primeiro membro. Como é que eu sei disso? Porque está antes da igualdade. 2x menos 12 está no segundo membro. Como é que eu sei disso? Está depois da igualdade. Agora eu vou só inverter. 2x menos 12 vem para o primeiro membro, ou seja, antes da igualdade. E o f de x vai para o segundo membro, ou seja, depois da igualdade. Segundo passo, nós vamos substituir o valor do f de x por zero. Por quê? Porque a raiz da função do primeiro grau também é chamada de zero da função. Por quê? Porque esse valor que você for achar, na hora que você colocar no lugar do x, vai dar zero lá no valor do y, ou seja, do f de x. Então, vamos fazer a continha. Colocamos o 2x menos 12 no primeiro membro e o f de x no segundo. E vamos substituir o f de x por zero. Então, vai ficar 2x igual a menos 12, que vai passar para o segundo membro mais 12, positivo. X é igual a 12 dividido por 2. E 12 dividido por 2 é 6. Portanto, essa é a resposta. Essa atividade eu vou pedir para vocês entregarem até dia 30, sexta-feira.